Boa noite para todo mundo. Vamos para mais um resumão do dia. Hoje, 22 de março de 2023. É isso, né? 22 de março de 2023, vamos lá. Bom, pessoal, bolsas da Ásia fecham em sua maioria no positivo, refletindo a positividade das bolsas de ontem, tá? Nada demais de novo, mais um dia, nada demais lá, que eles seguem a tendência dos Estados Unidos e da Europa. Lembrando que lá eles estavam há 2 dias em alta, a gente não surfou essa alta aqui por questões internas que eu já comentei com vocês, mas a Ásia surfou, então ela fecha essa madrugada no positivo. Falando agora de commodities, o minério de ferro, ele teve uma queda expressiva nessa madrugada, pessoal, porque o governo chinês, ele sinalizou, ele pediu, gentilmente, um corte de 2,5% na produção de aço, que usa minério. E se eles vão reduzir a produção de aço, eles vão demandar menos minério, isso faz com que o preço do minério caia. Essa é uma forma que o governo chinês tem, na verdade, de fazer com que o preço do minério de ferro caia. Então o minério de ferro cai, ao longo do dia ele dá uma leve recuperadinha, tá? Mas de qualquer forma, em queda, impactou inclusive as nossas ações da Vale, da nossa bolsa, ok? O petróleo, pessoal, ele já tá mais dentro da estabilidade ao longo do dia. Na verdade, vamos lá, ele recupera a casa dos $70, o WTI, que é o petróleo negociado na Bolsa de Chicago, então ele ganha a casa dos $70, mas por lá ele fica. Então, nada em específico acontecendo com o petróleo, ok? Vamos lá para as bolsas da Europa agora. Bom, na Europa as bolsas fecham mistas, tá? Algumas levemente positivas, outras levemente negativas. Na verdade, pessoal, as bolsas da Europa, o drive do dia hoje era a decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, que aconteceria depois que as bolsas da Europa já estivessem fechadas. Então elas ficaram meio que dentro de uma neutralidade, aguardando aí essa decisão de juros que nós vamos falar já já, lá nos Estados Unidos, mas de qualquer forma elas fecharam e a decisão veio depois. Então quando as bolsas lá na Europa abrirem, aí sim vai refletir tudo que aconteceu, principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Bom, a gente não tem nada a ver com isso, mas eles vão refletir aí a movimentação da Bolsa Americana, tá bom? De qualquer forma, pessoal, especificamente sobre a Europa, hoje pela manhã saíram dados de CPI no Reino Unido, que é a inflação ao consumidor. E veio acima do esperado e acima do último dado. Só para vocês terem noção, a inflação lá no Reino Unido está acima de 10%, tá? 10,9, 10,4, 10 ponto alguma coisa. Era esperado 9,9, não caiu, muito pelo contrário, permaneceu aí com 2 dígitos de inflação lá no Reino Unido. Lembrando que eles são a 5ª maior economia mundial. E vale lembrar que amanhã tem decisão de taxa de juros por lá, né? Então, antecedendo a reunião da taxa de juros lá no Reino Unido, a inflação mostra que está a todo vapor por lá. Isso fez com que a bolsa dos Estados Unidos, a bolsa do Reino Unido subisse um pouquinho mais no dia de hoje e o dólar lá, né, caísse. Por quê? Você tem inflação alta, você vai ter que ter uma alta de juros. Se você tem uma alta de juros aí, atrai capital para o país e fez com que o dólar lá caísse, certo? De qualquer forma, as bolsas lá, ainda assim, ainda com essa notícia que eu dei pra vocês, de qualquer forma, as bolsas por lá fecharam meio que dentro de uma estabilidade, porque no drive do dia de hoje elas estariam fechadas. Bom, agora vamos lá para os Estados Unidos, que é onde importa, tá? Que é onde, inclusive, a movimentação por lá impactou completamente como que a nossa bolsa e o nosso dólar fechou por aqui. Vamos lá. Hoje à tarde, pessoal, teve o FONC, que é a reunião de decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. E aí, enfim, o Banco Central americano anunciou que teve uma alta de 0,25 base points nos juros por lá. Lembrando que os juros por lá, pessoal, é uma banda, tá? Então, essa banda se deslocou em 0,25 base points, então agora está entre 4,75 e 5. Lembrando que isso é um juros muito alto para um país como os Estados Unidos. Lembrando, só para lembrar que os nossos juros aqui está em 13,75 e hoje tem decisão de política monetária aqui também no Brasil. Agora, no horário que eu estou gravando, ainda não saiu a decisão de política monetária por aqui, mas vamos voltar para os Estados Unidos. Então, eles aumentaram em 0,5 base points os juros por lá, lembrando que esse era o valor esperado pelo mercado. Então, quando o dado saiu, trouxe alívio para o mercado, porque veio conforme o esperado, não houve surpresa. Então, quando não houve surpresa, no instante em que o dado saiu, o dólar caiu no mundo, aqui também, e as bolsas subiram no mundo e aqui também, tá? Depois que sai a taxa, que foi o aumento de 0,25, vem junto um comunicado do Banco Central americano. Neste comunicado, vale destacar que eles sinalizaram que o setor bancário dos Estados Unidos é resiliente, aguenta essas quebras que têm acontecido por lá de bancos menores, ou essas junções, enfim, toda essa movimentação que está acontecendo lá. Porém,
Isso terá impacto no crédito lá nos Estados Unidos, ou seja, vai ficar mais difícil para pessoas e empresas, vai ficar mais rigoroso para pessoas e empresas pegarem empréstimos em bancos. Por quê? Porque não está na hora dos bancos emprestarem um tanto de dinheiro para o pessoal e o pessoal não dá conta de pagar e não honrar com essas dívidas e o banco aí ter um problema de inadimplência, não está na hora nisso. Então os bancos americanos eles vão ficar mais rigorosos ao emprestar dinheiro e isso provoca então um problema de crédito nos Estados Unidos. E aí no comunicado sinaliza que esse problema de crédito ele pode sim impactar na atividade econômica americana, que impacta no emprego, que impacta na inflação, que isso inclusive pode ser um motivador aí para ajudar na queda da inflação lá nos Estados Unidos. Porém, no comunicado ele também deixa claro que qual é o tamanho disso, qual é o tamanho dessa crise de crédito lá, ainda não se sabe. Então eles vão acompanhar de perto, isso veio escrito no comunicado, tá? Bom, depois que é anunciada, então, a taxa de juros, vem o comunicado lá do Banco Central Americano, vem a fala do presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell. Ele faz um discurso, depois ele responde a perguntas e respostas. Nessa hora, pessoal, o mercado ficou bem volátil. Uma hora o mercado estava muito positivo, outra hora o mercado não gostou, estava muito negativo, depois ele ficava muito positivo, foi um samba de crioulo doido. Mas vamos entender a fala do Powell, ok? Bom, o presidente do Banco Central Americano sinaliza que a inflação por lá continua alta, ainda não está controlada, nenhuma tendência de queda ainda tem por lá. Ele sinaliza que sim, o setor imobiliário já sentiu o aumento de juros e ele está mais fraco. Como é que a gente vê isso, pessoal? Só um parênteses, naqueles indicadores econômicos que eu já expliquei para vocês. Licença de construção, construção de casas novas, venda de casas novas e venda de casas usadas. De um modo geral, dentre outros, tá? Mas de um modo geral, esses indicadores eles sinalizam o enfraquecimento do setor, a não ser o último dado de venda de casas usadas que saiu ontem, que eu comentei para vocês que veio mais forte. Mas de um modo geral, o setor imobiliário por lá tem enfraquecido, tá? Porém, então vamos lá, a inflação continua muito alta, isso é falas do Powell, tá, gente? A inflação continua muito alta, o setor imobiliário já está enfraquecendo, porém os empregos estão muito fortes ainda lá nos Estados Unidos. Por mais que o último payroll tenha trazido aí que o ganho médio por hora trabalhada caiu, ou seja, a inflação do trabalhador caiu um pouco, sinalizou que a taxa de desemprego subiu um pouquinho, ainda assim por lá a demanda está muito maior do que a oferta. Tem muito mais emprego do que gente para trabalhar. E isso é inflacionário. Então isso precisa ainda ser controlado para a inflação então ser controlada. Então ele sinaliza que este ponto é um ponto crítico. Então, o mercado oscila em relação a essas informações do Powell, porém, a cereja do bolo não, mas assim, a tendência de queda que as bolsas lá dos Estados Unidos, e a gente não foi diferente aqui, elas engatam uma queda, foi quando o Powell respondeu que no cenário base deles deste ano, não tem corte de juros previsto. Provavelmente vai ser só no ano que vem. E também, se for necessário subir os juros por lá mais um pouco ainda para conseguir controlar a inflação, eles vão fazer. Eles vão continuar acompanhando de perto aí a questão do setor bancário, mas para controlar a inflação, se tiver que subir juros, eles vão fazer sem hesitar. Isso estressou os mercados, né? Agora que o cenário base não tem mais corte de juros esse ano lá nos Estados Unidos, e aí as bolsas engataram uma queda. E para empurrar o bêbado na ladeira, né? Para ficar mais negativa ainda, a secretária do Tesouro americano, do Tesouro Nacional americano, Janet Yellen, ela sinalizou que o Tesouro não pretende cobrir depósitos acima de $250 mil dos bancos em caso de quebras ou dificuldades que algum banco passe por lá. Lembra, pessoal, que eu comentei com vocês esses dias que isso era uma possibilidade? Eu falei ontem ou anteontem por aqui sobre esse tema, que eles estavam dispostos a cobrir todo e qualquer depósito de qualquer pessoa em qualquer banco americano, caso o banco viesse a quebrar. Então, se você tem um depósito, porque antes era assim, até 250 mil, se você tivesse 250 mil depositado no banco lá e o banco quebrasse, o FDIC, o fundo garantidor de crédito deles lá, ia lá e te pagava esses 250 mil. Acima disso, aí já era um problema seu. Aí surgiu a alternativa de que para que não houvesse uma corrida bancária, eles falassem assim, não, calma, nós vamos cobrir tudo. Se você tiver 500 mil, 600 mil, 700 mil, não importa. Nós vamos cobrir tudo. Se você tem dinheiro lá, o banco quebrou, nós vamos cobrir. E isso tinha até aliviado os mercados ontem ou segunda-feira, por causa desse tema. A Janet Yellen hoje já vem e fala, não, nós não temos a intenção, não sei se não foi aprovado, enfim, nós não temos a intenção de cobrir acima de $250 mil, não.
Aí o Powell já tinha falado que não vai ter corte de juros esse ano, que se precisar vai subir, inclusive, a Janet Yellen vem e fala que não vai ter essa cobertura acima de 250 mil dólares nos bancos, o que pode retomar a ideia de corrida bancária. Aí foi empurrar o bebê na ladeira. Aí as bolsas fecharam ainda mais no negativo, principalmente o setor bancário, caiu bastante nos Estados Unidos, nesse instante fechou bem no negativo, e a gente foi a reboque. Então a nossa bolsa cai bem, mais no final aí da fala do Powell e essa fala da Yellen. E o dólar, pessoal, principalmente nos emergentes, ele oscilou aí bastante também, positivo, negativo, não sei o quê, e ele fecha dentro da estabilidade. De um modo geral, o dólar nos países emergentes fecha levemente negativo, mas dentro da estabilidade. Não sofreu tanto quanto a bolsa sofreu. A bolsa daqui, a bolsa de lá. Mas é isso. Então agora já vai sair a decisão de política monetária daqui do Brasil, expectativa de manutenção de 3,75%, mas um comunicado aí que nos informe o que vai acontecer, os cortes de juros possivelmente no futuro. Lembrando que provavelmente essa postura do Banco Central vai fazer com que Brasília pegue fogo, né? O Brasília se manifeste, que critique o Banco Central, a independência do Banco Central, o Roberto Campos Neto, a taxa de juros e por aí vai. Então, cenas dos próximos capítulos eu comento no resumão de amanhã. Um beijo!